Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa palavra de hoje está em Isaías, capítulo 55, do versículo 3 a 8. E o Senhor nos diz assim: Prestai-me atenção e vinde a mim. Escutai e vossa alma viverá. Quero concluir convosco uma eterna aliança, outorgando-vos os favores prometidos a Davi. Farei de ti um testemunho para os povos, um condutor soberano das nações. Conclamarás povos que nunca conheceste, e nações que te ignoravam acorrerão a ti, por causa do Senhor teu Deus e do Santo de Israel que fará a tua glória. Buscai o Senhor, já que ele se deixe encontrar. Invocai-o, já que está perto. Renuncie o malvado a seu comportamento e o pecador a seus projetos. Volte ao Senhor, que dele terá piedade, e a nosso Deus, que perdoa generosamente. Pois meus pensamentos não são os vossos, e vosso modo de agir não é o meu, diz o Senhor. Palavra do Senhor. E nessa palavra de hoje, o Senhor vem falar conosco diretamente. Tanto que a gente, quando termina a leitura, vem lá falando, diz o Senhor. Ele que vem falar conosco nesta noite. E ele pede mais uma vez para nós nos abrirmos, para nos abrirmos ao querer dele. E aí, nessa passagem, ele vem falando como ele quer que nós nos abramos. Então, ele começa lá no versículo 3, como ele falou para aquele povo daquela época, ele veio preparando esse povo para a vinda de Jesus, já para um tempo messiânico. Ele fala para nós também nesta noite. E ele fala assim lá no versículo 3: Prestai-me atenção e vinde a mim, escutai e vossa alma viverá. Então ele já vem trazendo para nós alguns ordenamentos e que nós precisamos prestar atenção. Porque ele está pedindo mais uma vez para a gente ter abertura de coração, para a gente abrir o nosso viver ao querer dele. Não que seja o nosso querer, mas que a nossa vida seja conduzida por ele. Então ele vem falando, prestai-me atenção, presta atenção em mim, presta atenção no que eu quero para a sua vida. Porque em muitos momentos da nossa vida, a gente quer fazer somente a nossa vontade. E aí hoje mesmo, quando eu cheguei aqui, quando eu estava preparando, eu falei assim, não pensei em nada, em nenhum testemunho. E aí ele vai trazendo à nossa mente momentos que ele faz com que o querer dele aconteça na nossa vida e que não sejam os nossos planos. E a gente às vezes não percebe e a gente quer passar por cima. Mas a gente precisa prestar atenção no que ele quer para nós, nas atitudes que ele quer que a gente tenha, para que a gente possa começar a abrir o nosso viver para o querer dele. Para que o nosso querer, ele se apague, como a gente até fala, que ele possa resplandecer. Como até ele falou hoje, ele pediu que nós tenhamos humildade, que nós possamos ser humildes e perceber que ele é que tem que ser o Senhor das nossas vidas, que é ele que vai nos guiar. Então ele fala lá, prestai-me atenção e vinde a mim. Então ele nos chama. Escutai e vossa alma viverá. É ele que é o único capaz de nos dar a vida eterna. Às vezes a gente vai buscando viver em outros caminhos, mas o único que pode nos dar a vida é Jesus. Ele é o nosso Salvador. Ele se entregou por nós. E agora estamos vivendo esse momento na igreja, esse momento tão lindo da Quaresma, que é esse momento de preparação para a entrega dele, para esse momento que ele vem nos salvar com essa morte de cruz. Então a gente precisa prestar atenção. Como é que a nossa vida, nossa alma vai viver? Quando nós seguimos os ensinamentos de Jesus. Quando nós nos abrimos, nós prestamos atenção no que ele faz, nós ouvimos a sua voz, nós ouvimos o seu ordenamento e começamos a seguir os seus caminhos. E ele fala que ele quer concluir conosco uma eterna aliança, outorgando-nos os favores prometidos a Davi. Ele quer nos conceder aquela aliança que ele fez com Davi, com toda a sua descendência, ele também quer conceder a nós.
os planos de amor que ele teve para todo aquele povo de Israel, desde que ele chamou Abraão, né, que era Abrão, ele também tem esse plano de amor para cada um de nós. Só que para que esses planos aconteçam, esse plano de amor ele aconteça, a gente precisa se abrir. E em muitos momentos a gente tem medo. O mundo mostra para nós que é melhor ficar distante de Deus, que é melhor seguir o que o mundo nos chama para viver, do que viver o caminho do Senhor. Mas é com Ele que nós vamos viver, ter uma vida plena. A nossa alma, ela vive, porque nós alcançamos a vida eterna, somente seguindo a Jesus, tendo o olhar para Ele. E aí, em vários momentos na nossa vida, se a gente para pensar, quantas coisas acontecem que às vezes a gente fala, não era assim que eu queria, não era assim que eu esperava, mas elas acontecem porque são os planos de Deus acontecendo na nossa vida. Às vezes até lá em casa a gente conversa, a gente até vir parar aqui, é o plano de Deus acontecendo na nossa vida. Porque a gente nunca imaginou que ia morar nesse bairro. A gente nunca imaginou que era aqui que ele ia realizar vários sonhos que a gente não conseguia concretizar lá atrás. Porque não era lá onde nós morávamos que era o lugar para a gente ficar, e sim aqui. E aí a gente vai vendo, né, quanto desabrochar a gente vai tendo. E em todos os momentos a gente vai vendo a presença dele, o plano dele de amor acontecendo. E quando a gente se abre para a ação dele, a gente vai vendo que ele também traz paz no nosso coração. E ele faz em nós, como lá no versículo 4, farei de ti um testemunho para os povos, um condutor soberano das nações. E mesmo em momentos que parece que está tudo atribulado, que as coisas não estão dando certo, ele vem e fala, esse é o meu plano. E a gente precisa ter a consciência que ele está agindo naquele momento. Eu estava conversando aqui no início, que aí ele me fez lembrar que no final de semana passado, aconteceu uma situação que o plano, né, eu estava numa equipe, e o plano que a gente tinha montado não deu certo. Era tudo para dar certo, porque o pregador chegou antes para o momento, conheceu o local, ele ia chegar lá normalmente, mas daqui a pouco aconteceu tudo diferente. Ele saiu para almoçar. E aí era o momento dele ir lá participar de um momento, né, um Ravicast, dele participar lá do Ravicast, e ele tinha sumido, foi almoçar. E aí o pessoal, todo mundo, meu Deus, o que vamos fazer agora? Mas o plano do Senhor prevaleceu. Ele queria que outras duas pessoas testemunhassem o amor naquele momento. Que outras duas pessoas falassem da ação dele na vida delas, da ação dele de cura, porque era um dia de cura. Então ele queria testemunhos. Mas naquele momento algumas pessoas começaram a se desesperar, mas eu que estava à frente daquele momento falei assim, o plano do Senhor é esse, que essas duas pessoas participem agora desse momento. E aquilo ali me deu uma tranquilidade e todo mundo que estava perto falou assim, então é assim que vai acontecer. Porque a gente começa a se abrir ao querer dele. Às vezes a gente nem percebe que ele está falando, eu tenho essa dificuldade assim, de perceber que ele está falando, que ele está... Mas ele dá aquela segurança para a gente. E quando a gente depois vai parando para pensar, a gente vê, ele agiu. E a gente ali naquele momento, todo mundo se abriu à ação dele. Todo mundo se abriu a fazer o querer dele. A nossa humanidade ficou de lado. E é isso que ele quer falar para nós nesta noite. Que a nossa humanidade, ela precisa ficar de lado, para que ele possa agir na nossa vida. Que a gente deixe o nosso pensar humano e deixe que ele possa agir. E quem vai vir nos transformar vai ser o Espírito Santo. É esse que é o único capaz de vir nos mostrar, de vir nos ajudar, de nos resgatar, de mostrar como é que o plano de Deus acontece na nossa vida, como esse querer de Deus vai acontecendo na nossa vida. Ele vai nos amenizando, ele vai nos acalmando. Às vezes, apesar de você estar num dia atribulado, você sente paz, porque você está buscando o Senhor, como ele diz lá para nós no versículo 6. Buscai o Senhor, já que ele se deixa encontrar. Ele está presente na nossa vida e a gente se abre, a gente o busca, vindo à missa, participando da Eucaristia, participando de retiros, participando de momentos de adoração. Em nossa casa mesmo, no nosso trabalho, no nosso dia a dia,
nos momentos em que nós estamos fazendo a oração, rezando o Santo Terço. Em todos esses momentos a gente está buscando a presença do Senhor, no nosso irmão que está do nosso lado, no nosso trabalho. E aí a gente precisa se abrir, pedir para o Espírito Santo vir e invocar essa presença do Senhor, chamá-lo para ele estar mais perto. Porque como ele fala aqui, a gente precisa, no versículo 7, renunciar ao pecado, renunciar aos maus pensamentos, renunciar ao mau comportamento. Tudo que nos afasta dele, esse é o momento, a quaresma é o momento para a gente estar refletindo sobre isso. E a gente pegar e lá se confessar e pedir para que tudo aquilo ali mude, para que a nossa vida mude. E aí ele também vem falando para nós que os nossos pensamentos são diferentes do dele. O pensamento dele é misericordioso. Quando a gente se arrepende, esse é o momento de arrependimento. Então nós estamos iniciando a quaresma e ele vem falar para nós que nós precisamos nos abrir, que esse é o momento de nos arrepender e mudar a nossa rota. Que às vezes a gente acha que a gente está deixando o cumprimento dos planos dele na nossa vida, mas no fundo a gente não está. Assim como foi hoje aqui, que teve a visualização da gente entregando o envelope, mas puxando de volta. E em alguns momentos a gente acha que a gente entregou as rédeas da nossa vida nas mãos dele, mas no fundo a gente não entregou. A gente ainda continua lá com a nossa humanidade, com a nossa razão, o nosso racionalismo, querendo prevalecer. E ele vem falar que os pensamentos dele são diferentes. E que a gente possa deixar que o pensamento dele prevaleça na nossa vida. Que a vontade dele prevaleça na nossa vida. Que o querer dele prevaleça na nossa vida. E é assim que a gente vai se abrindo para que ele possa agir e transformar o nosso viver. Então, nesta noite, é isso que ele pede para nós. Que a gente se abra ao querer dele, para que a vontade dele prevaleça e que ele possa cumprir todos os planos dele de amor em nossa vida. E que a gente, então, aproveite este momento de quaresma para a gente refletir e ver o que está nos afastando, não deixando que o nosso coração esteja aberto totalmente para ele. Então, nessa noite, ele vem nos pedir isso. E que aí nós possamos levar para casa e ler mais uma vez essa passagem, refletir mais um pouco sobre ela e pensar o que tem me afastado, o que não tem deixado Deus fazer com que o querer dele se cumpra na minha vida. Amém?